Primeira vez aqui ao vivo com a gente? Não, né? Ah, é Vanessa seu nome, né? É Vanessa. Mas assim, o meu apelido entre a galera da astrologia que eu estudei ficou Vanes. Porque quando eu fazia as aulas com a Cláudia Lisboa, toda semana tinha monitoria com a Lua. E aí ela começou a me chamar de Vanes, Vanes, Vanes desde o início, aí todo mundo fez amizade Sim. comigo me chamando de Vanes. Mas tranquilo. Então seja bem-vinda, tá bom? Obrigada. E a Cláudia não é a primeira vez, não, né, Cláudia? É? Ao vivo é, né? Tá bom, sejam bem-vindas aí. Então é isso. Então a gente está gravando. é, O grupo é o grupo de estudo sobre as 12 casas astrológicas. E aí eu dividi meu mapa astral no grupo também. E eu tô trazendo no sentido de vivência, assim, tentando dividir a minha vivência, a minha experiência, para o entendimento do que é a casa astrológica, que é uma área da vida. Porque eu entendo que hoje a gente tem muitas coisas escritas, tem, né, inteligência artificial, então é fácil a gente ter o conceito técnico do que significa a casa. Só que eu acredito que esse entendimento ele vai um pouquinho além. É um outro lugar de entendimento, assim, é uma coisa mais profunda, né? Então, essa profundidade, eu acho que a gente só consegue alcançar vivendo, trocando essa verdade sai do técnico, do quadrado, da linguagem técnica, e eu consigo transmitir o que eu vivi, o que eu aprendi referente. É nesse sentido, assim, sabe? E aí, cada encontro a gente falou sobre uma casa, e eu fui trocando, né? Casa um, casa 2, casa 3, casa 4, até a casa 8 que foi a semana passada. E hoje a gente chegou na casa 9. E eu fiquei pensando durante o dia, eu falei, nossa, casa 9, né? Que responsabilidade, né? Falar da casa 9, né? Eu acho muita responsabilidade. Apesar que eu sou sagitariano, sou muito sagitariano, tem um externo em Sagitário ali. E de casa 10, né? Então, ninguém melhor do que eu para falar da casa 9. Porém, eu ainda assim acho muita responsabilidade. E aí, né, vamos lá trocar sobre isso. Na técnica, a ficha técnica, a casa 9 ela é uma casa que vai falar de expansão da consciência. É isso, expansão da consciência. É uma área onde a gente tem uma visão maior da vida. Então, o primeiro ponto é a gente entender que assim, as casas astrológicas e também o zodíaco e toda a astrologia, ela fala de um conhecimento de evolução. Então, assim, a casa um, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5, casa 6, casa 7 é uma evolução humana, né? Me reconheço, meus valores, as minhas falas, minha parte mental, minha família, o que eu gosto, o meu trabalho, começo a me relacionar, e aí tem as minhas crises que eu falei na casa 8, conheço as minhas questões mais íntimas, e chego na casa 9 é, vazio, né? É isso, assim, a casa 8, a casa de Escorpião é uma casa de limpeza e de reconhecimento. A casa 9 é uma casa onde a gente chega para aprender, né? E aí, para não fugir das questões técnicas, né? A casa 9, casa da expansão da consciência. E aí alguém me pergunta assim, mas também não é a casa das viagens? É também, mas entendendo que essas viagens da Casa 9 é uma viagem também para a expansão da consciência. Porque quando a gente tem contato com outra cultura, a gente naturalmente expande nossa consciência. Porque a gente entende a vida pelo um olhar de uma outra cultura, uma outra crença, um outro valor. E aquilo traz para a gente uma sensação de bem-estar, que é essa expansão. Casa 9, né? Essa coisa, né? E também pode ser uma casa de estudos superiores, né? Já pensando numa questão acadêmica, entendendo que a academia seria um lugar de expansão de consciência, ou teria que ser. Apesar que hoje eu tenho muitos amigos que são mestres, muitos mesmos, e eles me falam, né? Que hoje não tá tão assim um lugar assim de mestrado, né? Tá mais um comércio, assim, aquela coisa assim, vai para o mundo e lá no mundo você, né? O mercado de trabalho te qualifica. Tá mais nesse sentido. Mas eu não vou entrar nesse mérito.
Mas é isso. Então, Casa 9, essa expansão e também a questão espiritual, que para mim é o ápice dessa expansão, né? E aí, o que acontece? Eu vou pedir para vocês colocarem as dúvidas no chat, e aí depois quem tiver, né? Aí depois eu vou respondendo, no final eu abro para pergunta, só para não perder a linha de raciocínio. Mas é isso, é nesse sentido, né? E aí, primeiro ponto, assim, por que que eu falei que é muita responsabilidade? Porque a gente, enquanto ser, isso é uma informação importante, a gente, enquanto ser, tem a necessidade de acreditar em algo. Ponto. Isso é humano. A gente tem essa coisa. A gente nasce com essa necessidade de acreditar em algo maior, de ter uma crença, de ter uma busca, né? Talvez uma pergunta certa que a gente poderia fazer para a gente mesmo é: busca o quê, gente? O que a gente está buscando tanto? Mas a gente tem essa necessidade. Logo, a gente vai entender que qualquer tribo nativa de qualquer época que tem um registro na história, a primeira coisa que eles fazem é eleger deuses, né? O Deus Sol, o Deus Lua, Deus Água, Deus Terra, a necessidade de algo maior, né? E aí a gente pode pegar emprestado aí o tarô, entendendo a jornada do herói, sabendo que essa jornada do herói é uma jornada de descoberta interna, não é uma jornada de descoberta externa. E aí o que eu quero abrir para vocês, né, antes de falar da minha experiência pessoal, é tipo assim, ó. O que eu entendi até hoje só, tá? Pode ser que amanhã eu entenda mais ou desentenda tudo isso e falo para vocês, ó, zero aquilo que eu falei lá, né, nada daquilo, estava totalmente enganado. Mas até hoje, o que eu entendi é tipo assim, ó. A gente tem um espírito, tem uma centelha, tem uma chama, tem algo dentro da gente. A gente não tem consciência disso, e essa história nossa, essa vivência, é uma história de experiência, para que através dessa experiência relacional, a gente descubra o nosso Deus interno. É uma jornada de autodescoberta. Só que a gente não tem essa consciência. Então, conforme a gente vai passando pelas questões, vai vivendo com as pessoas, cada um com seu mapa astral, e aí, gente, a gente vai perceber que é tipo assim, ó, a gente que já está aqui na Casa 9, eu posso até ser mais direto em algumas coisas, né? Tipo assim, ninguém vive nada fora do mapa. Tá no mapa, gente. Então, por exemplo, a pessoa que tem ali Saturno com evidência no mapa astral, naturalmente ela vai ter um pai que reflete esse Saturno com aquelas características, vai ter na vida pessoas que refletem esse Saturno, a vida vai proporcionar para ela mais responsabilidade desde sempre. Então, o Saturno ele vai ser representado ali, que não tem a ver, porque o que eu estou dizendo para vocês é que, tipo assim, ó, e eu vou apertar um pouquinho nesse sentido, porque a gente está falando de Casa 9, nesse sentido de consciência, que é tipo assim, o que a gente vive externamente é reflexo do que a gente é. A gente não tem essa cultura, não tem essa consciência, e a gente tem a tendência a olhar para fora. Só que a vida sutilmente fala assim: para, olha para dentro. Não é à toa, não é coincidência, olha para dentro. A gente não tem essa cultura. Então, esse conhecimento da astrologia é a gente conseguir parar e olhar para dentro, entendendo que assim, ninguém passa nada por acaso. Existe uma história, existe um conteúdo maior. E aí, quando a gente começa a estudar astrologia, também a gente fica um pouquinho mais cético. Por quê? Porque tem muita coisa que é crendice. Coisa que eu falei na casa 8 que são os dogmas. Tem muita coisa que é crendice. Então, por exemplo, digamos que eu esteja passando por um trânsito de, de Saturno na casa 1 que indique uma doença física. Então, de repente, eu fico doente ali e tal. Ou, de repente, eu estou passando por um trânsito de Saturno na casa 6 e o trabalho, o meu dia a dia no trabalho fica mais difícil. Imagina eu passar por uma pressão, de repente a vida começa a me apertar, eu começo a ver que as coisas começam a ficar mais difíceis e não tem uma explicação direta, e eu não sei por que que isso está acontecendo, e vem alguém e fala assim: ah, não, isso aí é porque fizeram algum trabalho para você e você precisa fazer tal coisa para você conseguir se livrar.
automaticamente, se eu não tenho uma consciência maior, eu me apego naquilo, acredito naquilo. Agora, é claro que a gente pode pensar também nas leis herméticas, sabendo que assim nada acontece por acaso e ninguém chega a ninguém por acaso. Então, até essas questões, elas têm um porquê de evolução para cada pessoa. Não vou eu julgar o universo aqui, né? Se aconteceu, tá tudo certo. Mas para quem busca astrologia, é esse lugar de uma consciência maior, de entender, assim, de dar nome para alguns mistérios. E aí, trocando, né, para quem chegou depois, mas é tipo assim, ó, vê que curioso. Então, na minha vida, eu quando na, meu último dia de uso de drogas foi em dia 20 de novembro de 2010, quando o Gustavo nasceu. E aí teve aquele, né, tentei suicídio e tal, e todas aquelas coisas. Só que um pouquinho antes, bem um pouquinho antes, eu já tinha terminado um casamento, estava bem ruim, assim, morando no fundo da casa do meu pai, no edícula, né, na casa do meu pai, sozinho e tal. A edícula dele era com telha, e estava rachada. Eu lembro que era mês de janeiro, assim, estava chovendo muito, tá cheio d'água lá, assim, eu estava numa situação, assim, bem deplorável, assim, sabe? E não conseguia fazer outra coisa a não ser usar droga. Tava perdida assim e tal. E num dia, perto da casa do meu pai, tinha uma pedreira. Uma pedreira. E, e aí, num dia de angústia, eu fui para essa pedreira lá, né? Para a beira da pedreira, assim, tinha um abismo, assim e tal. Sentei lá e tava doendo muito, assim, sabe? Aquela vida, assim, tava angustiante, assim, me ver preso, assim. E eu lembro que eu comecei a conversar. Sozinho, assim, eu comecei a conversar, assim, tipo, reclamar, assim, eu lembro que eu falava assim, eu não quero viver isso mais. Eu não quero ser nóia. Eu quero ver minha filha crescer, eu quero ser avô, eu quero participar da minha vida, eu não quero viver essa vida de nóia. E eu comecei a suplicar por ajuda, assim, inconscientemente. Fiz nada assim, eu fui lá, não, eu fui lá e comecei a pedir. E aí, hoje, abre parênteses para hoje, eu entendo que é assim, a espiritualidade ela é tão amorosa e benevolente que ela respeita a nossa vontade. Então, para que a espiritualidade haja na nossa vida, a gente precisa abrir a porta, senão ela não entra. Isso é importante. Mas, enfim, aí naquele dia eu pedi e tal, e aí o curioso que eu tava com aquela angústia no peito, assim, de repente a dor passou. Esse, passou a dor, assim. Como se alguém tivesse tirado com a mão. E eu olhei para o lado, olhei para o outro, foi instantâneo, assim, como se fosse um vento, assim. Passou, tirou. Olhei para o lado, olhei para o outro, assim, achei estranho aquilo. Falei, gente, e voltei, né? E aí, claro, eu continuei na minha vida de destruição por alguns períodos, só que a visão que eu tenho hoje daqui é que ali foi dado o start para um processo de recuperação. E aconteceu outras várias coisas, assim. E assim, eu falei para vocês aqui da Casa 4 e tal, então eu tenho como herança familiar a confusão religiosa, né? Minha mãe foi de várias religiões, né? Eu concebi a ideia de um Deus punitivo, achei que ia para o inferno, todas essas crenças limitantes e tal, então, zero, espiritualidade, zero. Cru, e não entendia nada, né? Cheio de anseio, cheio de vontade, mas não entendia nada. E aí, mais para frente, um pouco, contando essa história, já no outro casamento, com a mãe do Gustavo, é, falei para ela, né, que foi quando teve esse último episódio, com o Gustavo, de suicídio e tal, e ela se propôs a me ajudar. E aí eu lembro que ela me levou para me fazer apometria, lá na Aclimação, aqui em São Paulo. O nome dele é Roberto Branconaro. Não esqueça o nome dele. Branco, alemão, assim, grande e tal. Apometria. E eu não sabia nem o que era apometria. Fui pesquisar o que era apometria, regressão. Falei, gente. E aí o legal é que minha cabeça falava assim: você tá maluco, né? Pelo amor de Deus, agora você endoidou de vez, né? E aí fui. E aí fui lá e tal.
um lugar com aquela música aquelas músicas, né, de mantra, bem sossegado, aquele cheiro bem harmonioso, né, cheio de um lugar harmônico e tal. E aí ele pediu para me deitar na maca, e aí começou a me direcionar, né? Relaxa e tal. Ele batia um sino, colocou umas pedras na minha mão e tal, umas pedras nos chakras e tal. E minha cabeça falava, não, pelo amor de Deus. Sei que é o seguinte, foi uma viagem aquilo, que até hoje eu não sei o que foi verdade, o que foi mentira, o que eu vi, o que eu não vi. Foi um negócio assim maluco, fui parar lá nos maias, nos incas, nos lugares malucos. Nossa, foi uma coisa assim, saí de lá meio tonto. Assim, gente, que coisa maluca. Ele falou que tinha os chips, tinha os fios e tal. Eu falei, nossa senhora, entendi nada, nada assim. Não entendi nada mesmo. Sei tanto que eu saí de lá, a primeira coisa que eu fiz foi parar na padaria e pedir uma velha barreiro. Nem bebia bebida quente. Vocês, saí de lá, parei na padaria para me dar uma velha barreira aí. Tão doido que eu saí de lá. E aí, né? Pra quem vê, pensa aí, não funcionou, né? Porque já saiu bebendo, né? Mas é que o negócio foi forte mesmo. E aí teve uma outra ocasião na casa dele, que teve uma reunião, depois eles abriram um centro espírita, que não era espírita, eles chamavam de... Ah, como é multi, né? Multi... Esqueci, tem um nome, quando é universalista, um centro universalista e tal. E teve uma reunião na casa deles, que é o seguinte, assim, eu fui, tinha várias pessoas em oração, tipo um kardecismo mesmo, né? E eles colocaram uma rosa num recipiente no centro, fechada, várias rosas fechadas, né, em oração e tal. E eu tava vendo aquele povo tudo de olho fechado e minha cabeça falava assim: não, você não é daqui, já. O que você tá fazendo aqui, já? Pelo amor de Deus. Não... E eu cético, eu não tava acreditando naquilo que tá acontecendo, só que eu tava. Tipo assim, alguma coisa dentro de mim me falava assim: tá tudo certo. Tá tudo certo, é aqui, tá tudo certo. E outra parte dentro de mim fala assim: sai daqui, velho. Pelo amor de Deus, não tá dando certo isso aqui. Só que eu fiquei de olho aberto, isso também me marcou. Eu fiquei de olho aberto e vendo aquelas pessoas tudo de olho fechado, orando, aquela coisa maluca e tal, e minha cabeça falou assim: você tá maluco. Eu vi a rosa abrindo assim, ó, no centro da oração. Assim, a rosa abriu assim, ó. Eu falei, nossa senhora, agora você ficou muito louco mesmo. Nossa, me deu um arrepio, aquela coisa. Eu falei, gente do céu. E aí fechei o olho rápido, né? Não falei nada, fiquei lá, fingindo demência e tal. E aí, quando o povo abriu os olhos, aí não sei quem viu, falou, nossa, a Rosa abriu e tal, né? E agiram como se fosse a espiritualidade, como se fosse normal também. Eu não falei que tinha visto, e fiquei comigo aquilo, né? Falei assim, gente, e nunca mais saiu da minha cabeça. Sincronicidade. E aí, entre outras coisas engraçadas também, né? Eu fui para o outro centro, porque o processo está muito denso, assim, né? E eu lembro que a mulher falou assim para mim assim, ó, vai numa igreja longe que você nunca mais vai entrar, pede para o seu anjo da guarda te livrar, acende uma vela, vira as costas e não olha para trás, nunca mais entra nessa igreja. E aí vai eu lá, peguei a moto, fui para a igreja lá longe, lá no ABC, Santo André, entrei na gruta, coloquei a vela lá, fiz a oração e virei as costas, montei na moto e fui embora. E mesmo assim ainda não estava funcionando, sabe? E até que foi quando eu cheguei que o processo começou em Narcóticos Anônimos, né? E aí eu contei essa história que lá na igreja, eu já contei essa história aqui, né? Lá na igreja onde eu fui, tinha duas salas, tinha a sala de Alcoólicos Anônimos de um lado, Narcóticos Anônimos de outro lado, tinha que dar a volta no quarteirão da igreja, e eu, como não sabia, e eu fui lá por desencargo de consciência, assim, assim, tava já bem no fundo do poço mesmo, assim, debilitado emocionalmente. E, e aí eu entrei na sala errada, a sala de Alcoólicos Anônimos, eu olhei lá um monte de pessoas mais velhas, e vi escrito lá Alcoólicos Anônimos, e falei, isso aqui não, né? Porque a arrogância era tão grande, né? Porque a cegueira uma das portas da cegueira é a arrogância, né? E eu me achava melhor do que aquelas pessoas, porque eram alcoólatras, né? Como se eu tivesse no estágio melhor, como se Narcóticos Anônimos fosse melhor que alcoólatra. É tamanha loucura, né? Enfim. E aí eu lembro que eu falei assim, vou sair. Aí levantei para ir embora e um rapaz, um senhor, saiu lá de dentro e me chamou no corredor e falou assim, onde você vai? Como que é seu nome? Aí eu falei meu nome para ele, ele falou assim, onde você vai? Eu falei assim, eu não tenho problema com álcool, não. Ainda na pseudo-arrogância, né? Eu não tenho problema com álcool, não.
Estou procurando narcóticos anônimos, como se fosse melhor, né? Aí ele olhou pra minha cara e falou assim: eu sei, é do outro lado da igreja. Aí eu falei: ah, tá bom, obrigado. Ele falou: vou te levar lá. Aí eu falei: não precisa. Aí ele falou assim: não, mas eu vou te levar. Aí eu falei assim: não, mas não precisa. Não, mas eu vou te levar. Aí eu falei: não, mas não precisa, não, pode ir. Não, mas eu faço questão, eu vou te levar. Aí eu pensei: que velho chato, velho. Folgado, velho. Pelo amor de Deus. E aí ele me levou. Só que aí eu olho hoje, nunca mais vi esse rapaz. Eu olho hoje, eu acho que a espiritualidade falou assim: segura, segura, não deixa embora, pelo amor de Deus, segura ele, garra ele, não deixa embora e tal. O último trem, sabe o último trem da meia-noite? Era esse aí passando. O último trem, não deixa embora, né? Senão esse aí não tem jeito mais. E aí foi isso, ele me levou para a sala lá, e aí eu gostei, porque eu me identifiquei, e ele tomou um café, fez que conhecia as pessoas e tal, e eu nunca mais vi esse rapaz, ele foi embora. E lá começou o processo, assim, sabe? Eu até me emociono lembrar um pouco. Eu não gosto muito dessas papagaiadas de me emocionar, não, de lembrar dessas histórias, mas eu me emociono um pouco. Mas é o seguinte, assim, porque o processo de espiritualidade, ele é um processo de educação. Gente, espiritualidade é educação. Educação. É um caminho de disciplina. É um caminho de aprender algo. Espiritualidade é sempre um processo de educação. Só que as escolas, para essa educação, elas são diferentes. Porque eu vou me identificar com determinada escola, esse se identificar vai falar sobre a frequência que eu estou. Lógico, onde eu estava vivendo, eu precisava de uma escola que eu me identificasse. Pessoas que passaram a mesma coisa, pessoas que tinham a mesma vivência, pessoas que sabiam exatamente. Então, quer dizer, a questão da empatia. O veículo da espiritualidade é a empatia, a compaixão, o acolhimento, a troca. Então, a partir disso, a gente consegue praticar algo. Só que o que eu quero dizer para vocês é que, tipo assim, ó, as pessoas se enganam acreditando que, tipo assim, espiritualidade é você saber mentalmente, mas espiritualidade é um caminho de educação. Então, é uma prática espiritual, é uma continuidade espiritual. É um caminho, é uma jornada. Não é sobre saber falar ou sobre explicar, é sobre vivenciar aquilo. O que eu estou dizendo para vocês é que, assim, todos os caminhos levam a Roma. Só que não adianta você vir num caminho aqui, depois você pega um pouquinho do outro caminho aqui, depois você pega o outro caminho ali, depois você pega um pouco daquele caminho ali, depois você. Não, gente, é um caminho. Por quê? E aí eu vou voltar para tentar explicar para vocês. Religião, eu falei disso um pouco na casa 8. Religião, a palavra vem do latim religare. Religar o ser humano à sua espiritualidade. Religar a algo, essa falta, essa centelha. Então, as religiões deveriam ser um caminho de educação através da doutrina, através da caridade, através da continuidade e através de todos aqueles ensinamentos. Claro, cada rito, cada escola iniciática com as suas diretrizes para esse caminho espiritual de elevação. Só que como a gente tem essa fragilidade espiritual de acreditar em algo fora, a gente deposita a confiança em quem está na frente ou nos ritos, isso acabou virando um lugar de controle pela política, pela posse, por todo esse contexto. E até hoje é assim, com um monte de gente falando um monte de coisa. Tanto a astrologia também é assim. É um monte de enganação, gente. É um monte de enganação. Em qual sentido? No sentido de que para a gente falta algo. Para todo mundo falta. Só que a gente não sabe o que é. Então a gente vai procurando essa jornada através dos símbolos que são nos apresentados. Só que o símbolo ele é externo, mas ele é externo para um aprendizado interno.
Tá dentro da gente. Não tá fora, tá dentro da gente. Só que o que eu estou dizendo para vocês é que, tipo assim, as pessoas se apegam ao símbolo. E o símbolo é o caminho para chegar dentro. Por exemplo, a vela. A vela é um símbolo. É um rito, é uma alegoria, é um símbolo. Para chegar em algo. Só que as pessoas se apegam na vela, como se a vela fosse aquela coisa. A vela é aquela coisa, só que ela é um caminho. E se eu me apego na vela, esqueço do caminho, a vela não presta para nada. Assim também é com a astrologia. A astrologia é o saber de um caminho. Mas se eu me pego nos pormenores, em saber e tal, a questão do ego, eu esqueço para que é astrologia. A nossa humanidade tem isso, assim, de se apegar no símbolo e esquecer do caminho. E a espiritualidade é um caminho. É um caminho. Mas um caminho para onde? Pelo amor de Deus, gente. É um caminho para dentro. E aí tem outras escolas, assim, eu gosto de falar disso. Hoje eu estava até lendo um livro que eu gosto de ler esses livros de yoga, né? Os mestres do yoga. Eles trazem muito ensinamento. E eles são mais evoluídos nesse sentido espiritual, entendendo que a gente precisa silenciar, aprender a ouvir a nossa voz interna. Claro, cada um dentro do seu caminho, mas existe esse lugar de conhecimento interno, de você se apropriar de você. É esse processo, né? E aí esse caminho meu foi muito bonito, assim. Aí eu me identifiquei ali, comecei a fazer parte, comecei a ser voluntário lá, ajudar outras pessoas que chegaram, iam chegando, né? Então as coisas foram acontecendo. Muito bem atrapalhado no começo, mas muito atrapalhado. Eu olho hoje e falo, eu nem reconheço mais da pessoa que chegou. Eu falo, gente do céu, muito atrapalhado, mas foi funcionando. Depois, mais para frente um pouco, eu fui convidado para maçonaria, já estava ali com uns 2, 3 anos, né? Sóbrio, a vida já estava funcionando, já tinha uma empresa e tal, todas essas coisas. E aí, um bom sagitariano, né? A maçonaria foi um portal. Falei, nossa, é um chamado, gente, pelo amor de Deus, e tal, aquela coisa e tal. E aí fui. A maçonaria também é um caminho dentro desse contexto. E aí eu vou forçar um pouquinho para ver se eu consigo alcançar, assim, sabe? Mas assim, ó, dentro da. Na Corte dos Anônimos também tem essa parada. É tipo assim, ó. Na Corte dos Anônimos falava assim, ó, vê que isso não é coisa de maluco. Ela falava assim, continua voltando, porque o segredo está na próxima. Quando a gente questionava muito, tinha coisa que não entendia, essa frase era uma frase pronta. Continua voltando, que o segredo está na próxima. E nunca tinha segredo. E aí você volta na próxima, volta na próxima, volta na próxima e volta na próxima. Porque o segredo não está fora, está dentro da gente. E na maçonaria, que é mais sofisticado, tem a questão dos graus. Então você chega como aprendiz, passa um período como aprendiz, então tem um ensinamento propício para quem é aprendiz. E tem outro ensinamento para quem é companheiro já. Tem outro ensinamento para quem é mestre. Então, quer dizer, existe um caminho de instigar a curiosidade humana e fazer com que você continue buscando. É isso. Porque a gente tem essa necessidade desse mistério, de buscar algo. Só que isso não acontece assim, é com o tempo. Conforme a gente vai acessando os mistérios, a gente vai amadurecendo internamente. E aí essa coisa de na próxima tem um segredo maior, na próxima tem um segredo maior, quando você passar para o outro grau, isso estimula você continuar. A esperança de que algo vai acontecer. Só que é isso que eu estou falando para vocês que eu falei no começo, assim. Essa ilusão de que tem algo fora que vai te trazer essa espiritualidade. Onde, na verdade, tá dentro, gente. Espiritualidade tá dentro. Assim, é uma coisa assim que quando você... Parece até engraçado, uma paródia. Porque quando eu entendi, eu falei, gente, pegadinha.
Só que o caminho de busca foi importante, porque todas essas questões trouxeram símbolos para que eu conseguisse acessar essa joia interna. Que é essa coisa, assim, por exemplo, de limpar, de lidar com as minhas emoções, lidar com as minhas meninices, lidar com essas questões pessoais. E aí, só para não fugir, para ficar uma coisa assim muito sagitariana, né? Casa 9 fala dessa expansão da consciência. Então, o signo que está ali na casa 9, isso é importante, vai falar sobre como funciona esse caminho de vir acreditar de cada pessoa. Como que é a crença da pessoa? Como que é o arquétipo onde a pessoa consegue ter essa sustentação de crença? Então, por exemplo, Capricórnio na casa 9. Então precisa ser uma coisa séria, conceituada. Não pode ter brincadeira, é uma coisa assim, espiritualidade é uma coisa séria, 2 e 2 é 4. É uma coisa assim sólida até. Espiritualidade é trabalho, para quem tem Capricórnio na casa 9. Acreditar é trabalho, é coisa palpável. Para quem tem peixes, é essa coisa assim de ajudar o outro, é uma coisa assim mais transcendental, de sentir a pessoa, de prestar a caridade, de se entregar para o outro, essa coisa assim até meia lúdica, encantada, essa coisa mais de sentir a natureza, né? Ou se a gente pode pensar Ares, né? Espiritualidade é ação, movimento, fazer o que precisa ser feito, é uma coisa mais incisiva. E aí, dependendo dos planetas que estão ali na casa 9, a pessoa tem uma disposição, ou o regente, como é que tá, os aspectos que tem, para aquele caminho de despertar, ou não. E aí, o que eu quero trazer, esse é o principal cuidado que eu quero ter hoje, é tipo assim, de não mexer e nem colocar à prova nem o tipo de crença, nem o tipo de olhar, respeitando cada individualidade. E só transmitir para vocês o meu caminho. Entende? Assim, preservando. Por quê, gente? Presta atenção no negócio. Essa vida, ela é tão maluca que a gente precisa acreditar. Todo mundo precisa acreditar. Até quem é ateu precisa acreditar que ele não acredita, para ele se sentir seguro. Porque, porque eu vou falar de outra forma, assim. Por que é uma pessoa que é muito religiosa, ela defende tanto a religião dela? Porque ali é um senso de segurança. O espírito dela está apoiado naquilo. Você vai tirar esse apoio dela? Como é que você vai falar para ela que o que ela acredita está errado? Se ali é a sustentação dela. Então, precisa de muito respeito para lidar com a espiritualidade, com a individualidade das pessoas. Muito respeito, porque não é sobre o que é certo e o que é errado. Porque esse parâmetro de certo e errado é a nossa pequenez humana, a nossa miséria humana. Que não tem certo, não tem errado, gente. Tem um caminho para cada pessoa. O que para mim desperta, pode para você falar assim, isso não é nada. E vice-versa. E não é sobre a comparar, porque é isso assim, a nossa humanidade compara. Então, para mim ser bom, o outro tem que ser ruim, que é o que a minha mãe, que era evangélica, falava, né? Então, tipo assim, para a igreja dela ser boa, quem não tá precisa ir pro inferno. Porque senão a dela, ela não se contenta em a dela ser boa e pronto, tá bom meu caminho, pronto. E cada um no seu. Precisa os outros não funcionarem. E isso é humano, isso é a ignorância humana. E quando a gente fala que a Casa Nova é uma casa de expansão de consciência e também coloca aqui as viagens como essa expansão, é porque quando a gente começa a pegar outras culturas e entender que tem várias formas de viver a mesma coisa e que está tudo bem, a gente expande a consciência. Expande a consciência no sentido de falar assim, se a cultura lá do Oriente é uma cultura hindu, lá eles cultuam Shiva, Krishna, Buda, e pouco se fala do evangélico, ou se em outro lugar fala. Então, quer dizer, não é sobre o caminho, é sobre onde chegar e como chegar.
Então, para cada pessoa, é um sistema que depende de cultura, depende de valor, depende de oportunidade, depende do que foi apresentado. Então, de repente, se a gente for pensar, uma pessoa que tem signo de touro na casa 9, é mais difícil para essa pessoa mudar a crença. Dependendo do signo que ela tem, é mais difícil, gente. É a natureza dela. Não está certo nem está errado. Entende? Então, a Casa Nova ela vai pedir para a gente que a gente tenha um olhar humano e sem julgamento. É aquela coisa assim de olhar todas as pessoas de uma forma humana, cada um dentro das suas condições. Entende? Claro, tem a parte negativa, né, que é o processo assim da a Inquisição que aconteceu, também ela é uma coisa sagitariana, né? Que é aquela coisa assim de empurrar a crença goela abaixo, né? Que é a parte negativa da casa 9, da casa 8, que é a questão da posse, do controle e tal. Enfim, e todas essas questões de casa 9. E aí o que eu digo, o que eu sugiro é que para que a gente consiga buscar encontrar, que cada um trilhe o seu caminho. É isso. Assim como o caminho de Santiago também é um caminho, assim como subir a montanha, escalar a montanha, chegar lá no topo e encontrar Deus. Eu acho que isso é uma loucura vendo de longe. Fala, como que a pessoa fala isso, gente? Mas é um caminho também. É um caminho. Da pessoa é um caminho. Por mais que eu não compreenda e não encaixe para mim, mas é um caminho. É sobre isso, assim, é sobre todos os deuses e todas as culturas e todos os povos não estarem contra um outro. O que eu estou tentando dizer para vocês é que, tipo assim, ó, isso é uma frase pronta, né, de caminhão, mas é tipo assim, Cristo não inventou o cristianismo, Buda não inventou o budismo, nenhum desses que foram iluminados criaram o caminho. Quem criou o caminho de sectarismo foram os seguidores, os malucos que vieram depois. Então, como a pessoa não tem muita segurança daquilo, ela precisa que aquilo seja uma coisa que todo mundo acredite, que ninguém conteste. Ela precisa empurrar para os outros goela abaixo. E aí tem as separações. E aí é isso que eu estou falando para vocês, sobre a pessoa se apegar no símbolo. Isso é comum, a pessoa se apega no símbolo e esquece para que é. Então, qual que é o símbolo de Cristo? Paternidade, amor, perdão, aquela coisa assim que você fala assim, gente, que amor é esse? Só que a pessoa se apega no símbolo e esquece por quê. E aí pega o símbolo e usa o símbolo para ter ódio, para ter separação, para ter guerra, para ter morte, para ter controle, para ter posse, para fazer jogo político. Assim com Buda, assim com astrologia, assim com yoga, assim com tudo. Tudo. Tudo a gente consegue deturpar, que é essa coisa do engano. E aí você fala assim, mas tá, e onde é que tá a verdade? Tá dentro de cada um. O seu espírito sabe o caminho. Ele sabe. Você precisa aprender a parar para ouvir. É isso. Cada um precisa aprender a parar para ouvir. Agora, como que é o caminho de ouvir? Depende. Existe a iluminação por conhecimento, que é a busca por conhecimento, e a astrologia está dentro disso. É um conhecimento que ilumina. Existe a busca por iluminação através do silêncio, através do corpo, através da dança, através de rituais xamânicos, antigos. Existem vários caminhos. E eu não conheço todos. Eu conheço o meu caminho até hoje. E eu não vou conseguir. E outra, né? O meu caminho, ele não vai servir para outra pessoa. Porque é uma história, uma jornada. Não é hoje, assim, vou buscar espiritualidade. Como se fosse comprar uma coisa no mercado. Pronto, vou buscar, fui lá e pronto, agora tá resolvido. Não, é uma jornada. E de lá para cá, e aí depois na maçonaria, eu conheci lá a astrologia,
que foi assim a coisa maluca, porque um dos segredos, né, iniciáticos da Rosa Cruz, também a gente pode pegar ali Helena Blavatsky, Yogananda, que é o mestre, nossa, que eu sou apaixonado por ele. O mestre dele era astrólogo. O Jung bebeu da astrologia. Isaac Newton bebeu da astrologia, foi um revolucionário. Muitos mestres beberam da astrologia, entendendo que a astrologia está na base de várias culturas, nesse sentido de entender que existe uma ordem maior. Cada um pegou um pedacinho e inventou uma história. Seria para ajudar, só que depois vira tudo isso que a gente já sabe, dentro desse contexto aí. E aí de lá eu encontrei a astrologia, e existe na astrologia um processo assim. Primeiro a gente decora os conceitos, só que existe um estágio que ninguém me explicou isso. Vou explicar para vocês, tentar explicar para vocês. Existe um lugar de conceitual, de você decorar, de você aprender, que é muito legal a base, toda essa questão desses ensinamentos e tal, que é muito gostoso. Só que existe um lugar aonde você se conecta com aquele símbolo por outro lugar, assim. O mapa astral ele conversa com você. A gente não pode falar muito isso, porque a gente pode induzir outras coisas, né? Mas é isso, assim. Então, existe o conceito mental e existe a questão, assim, de você se conectar com o seu espírito. Você faz parte daquela linguagem. Então, porque, por exemplo, quando... E aí o legal também falar para vocês que, por exemplo, nessas passagens, essas mudanças, esses lugares onde eu encontrei, e tem muitas outras coisas, né? Que eu vivencio, que hoje eu vivencio também, que eu vivenciei, que hoje eu vivencio, e eu olho hoje assim, os trânsitos astrológicos, as previsões. Então, por exemplo, como eu tenho o meu mapa astral, eu tenho uma concentração de planeta na casa 10 e tenho Plutão e Saturno na casa 9. Em trânsito, ali por volta dessas crises todas, o Plutão ele passou ali pelo meu Sol, depois ele passou por Júpiter, ele passou por Mercúrio, ele passou pela minha casa 10 inteira, para depois ele chegar na casa 11. Então, naturalmente, essas falências, esses fundos de poço, essas situações de quase morte, elas foram oportunidades para que eu conseguisse renascer. Não foi à toa que aconteceu, é tudo muito sincronizado. E aí, trânsitos na casa 9. E aí tem uma curiosidade assim, a maioria das pessoas que eu faço mapa astral hoje, e aí sempre eu vou olhar os trânsitos para ver, tipo assim, eu olho o mapa da pessoa e vou olhar o trânsito e as previsões para entender o que ela está passando antes de atender ela. Não é que eu fale isso, mas eu vou olhar o mapa e falar assim, tá, entendi. Porque ninguém vem buscar astrologia porque tá tudo bem, tá tudo certo. Vem buscar porque precisa de uma orientação. E aí, de repente, a maioria das pessoas que buscam astrologia, elas estão passando por um trânsito ali de casa 9, estão precisando aprofundar, ter um conhecimento maior, ou de casa 8, ou uma grande ciclo que tá se iniciando, que está mudando, precisa de uma direção. Então, entender que existe esses mistérios, sabe? E também tem uma outra coisa assim, a astrologia ela não responde tudo. Não responde tudo. E eu acho que ela não tinha que responder mesmo. Porque eu acho que precisa de mistério ainda. Porque, por exemplo, a gente não consegue saber, pelo mapa astral, a potência da pessoa, se a pessoa vai conseguir passar por aquilo de forma positiva ou não. Não consegue saber a força do espírito da pessoa, se ela vai ter aquela virada ou não. Você não consegue, tem coisa que é mistério. A astrologia ela vai até certo ponto. Só que tem coisa que vai além disso. E, na verdade, quando a gente trata outra pessoa, nesse sentido de levar para ela uma consciência maior, a gente precisa respeitar o espírito da pessoa. Quando eu digo respeitar o espírito, é tipo assim, ó, vou falar para vocês que eu, como bom sagitariano, no começo do estudo, eu queria que todo mundo expandisse a consciência. Pseudo-arrogância, achando que todo mundo tinha que entender, todo mundo tinha que saber, todo mundo tinha que buscar, todo mundo tinha que saber isso que eu sabia, gente.
Onde é assim? Eu tenho que saber. E eu queria que as pessoas viessem fazer o mapa astral, saísse meio que iluminada do lugar. Eu já tinha essa pretensão. Eu falei, não, te falar tudo. Senta que eu vou te falar tudo. Aquela coisa, aquela maluquice e tal. E hoje eu entendi que eu fazia isso porque eu também não tinha entendido nada. Eu achava que tinha entendido, mas eu não tinha entendido. Porque quando a gente entende, a gente respeita. Respeita, porque existe uma ordem maior. Então, hoje, quando eu faço um mapa astral, a minha maior preocupação é em conseguir ouvir a pessoa. Não é mostrar que eu sei. Porque eu já sei que eu sei. Não preciso provar que eu sei. Faz sentido. A minha preocupação é em ouvir a pessoa. Ouvir o gesto, ouvir a reação, ouvir o que ela pensa, ouvir o que ela sente. Ter uma troca com ela. Isso que enriquece o atendimento. Então, eu falo ali do ascendente, que para mim é a porta de entrada da interpretação do mapa astral, o ascendente e o regente do ascendente, para entender se a pessoa se apropriou de quem ela é, independente da linguagem, mas se ela consegue saber qual que é a roupa que ela usa. Se ela consegue, se ela entendeu isso. Aí eu falo do ascendente, falo do regente, e aí eu pergunto como quem não quer, tem pessoas aqui que eu já atendi, eu pergunto assim, como quem não quer nada. Ascendente em peixes. Eu falo, e o que você acha? O que você acha? E a pessoa expressa que ela, eu acho isso. Ali eu já senti a pessoa, fala assim, tá, entendi. E aí eu dou outro tom. Ela fala, aí eu falo, o que você acha? E aí, naturalmente, a consulta, ela toma um caminho. Ela toma um caminho do que precisa ser dito, do que precisa ser acessado, da porta que precisa ser aberta. E eu não tenho controle disso. Diretamente, não. Eu tenho conhecimento disso. Como tem pessoas que eu consigo aprofundar o papo. E nem melhor nem pior. Todas vivendo as suas questões. Tem pessoas que são mais filosóficas, tem outras pessoas que não, que têm as suas urgências humanas. Então, é também se colocar num lugar de humildade. Humildade. É isso. Né? Nem melhor nem pior. Respeitar o mistério da vida. Porque tá todo mundo aqui, mesmo que não saiba, na busca pelo espírito. Na busca pela centelha, pela chama, pela realização. E às vezes, eu estou atendendo um menino, então eu tenho um trabalho também que eu chamo de eu solar. Porque eu entendi que não é todo mundo que entende quando faz o mapa de uma vez só. Assim, eu faço o mapa, leio o mapa em 2 horas. A pessoa às vezes não entende nada daquilo depois. Muitas pessoas falam assim, não entendi nada. E aí eu tenho um trabalho que eu vou passo a passo. Toda semana a gente fala de um arquétipo, a gente vai. Então, no sentido de aconselhamento, mas aprofundando o papo, para estender aquilo, para tornar aquilo maior e tal, e a gente vai indo. E eu acho muito legal, assim. E aí tem um menino que está passando por um trânsito. Olha que curioso, curioso, assim. Eu tive uma clínica de reabilitação, né, 2017, 2018 e tal. E esse menino, eu conheci ele lá, ele veio e a gente se identificou muito porque a família dele era evangélica e ele tinha aquela tacanhice assim do evangélico, assim, muito assim, de tão evangélico que era cego, coitado. Cego de pai e de mãe. Porque o pai e a mãe dele também eram evangélicos. Literalmente era cego de pai e mãe. Olha eu falando mal dele. Mas aí é o seguinte, aquela coisa assim, muito fechada, que não pode, que é o demônio, muito e tal, e preso nas culpas, se chicoteando, porque é pecado, porque não sei o que e tal, que também não presta para nada. E eu me identifiquei com a história dele, e a gente teve um processo lindíssimo, de eu conseguir dividir com ele a minha história, conseguir abrir a cabeça dele para astrologia, falar assim, não, não é isso e tal, né? Não tá indo mais para a igreja, tá bem, tá limpo. Só que ele tem um mapa complicado. Ele tem Saturno na casa 1, que faz quadratura com Sol na casa 4, que faz quadratura e oposição com a Lua em Escorpião na casa 7 e o Netuno no meio do céu. Ele tem um quadrante, assim, um grande. Tem até um nome isso. Um complexo. Ele sai do ascendente, vai para a casa 4, vai para a casa 7, vai para a casa 10 e não consegue ficar bem. É,
trazendo para cá para uma linguagem mais simples, é um atropelo, porque ele não consegue ser ele, e aí ele vai para casa 4 para a família também tem preconceito, julga, e aí ele vai se relacionar, porque a outra está na casa 7, ele espera demais o relacionamento, ressente, fica magoado, e vai para a viagem dele, que é a casa 10, Netuno. E aí Netuno joga ele para casa 1 e isso fica se repetindo na vida. Fica preso nessa loucura. E não consegue perceber. Não conseguia. E aí eu acompanho ele semanalmente, né? Desde lá, desde então, eu parei um tempo, aí eu voltei, agora estou acompanhando ele. E ele está passando por um trânsito agora de Plutão em conjunção com Netuno na casa 10. E aí eu olhei, e Saturno está entrando na casa 11 dele. E aí, isso é tudo astrologuês, tá? Mas é só porque também, quando eu falo astrologuês um pouco, me vem na memória o significado daquilo, então eu uso também como uma forma de buscar. Mas o que eu estou dizendo, assim, ele está passando por um ciclo da vida, aonde a casa 10 dele propõe que ele vai passar por um processo de morte e de renascimento do que ele acredita, e isso vai ser uma coisa impactante e também espiritual, que vai mudar toda a vida dele. Então vai ter um processo ali de destino muito forte, e olhando para Saturno, tem um processo assim de uma responsabilidade com as pessoas, com o coletivo. E aí eu tô falando para ele, eu conversei muito com ele sobre Saturno, muito sobre Saturno com ele. Porque o Saturno na casa 1 traz para a pessoa essa coisa assim da baixa estima, a pessoa não acredita em si mesma, e a pessoa tem um lance assim de acreditar que tá todo mundo julgando ela. Saturno na casa 1. Ela acha que tá todo mundo contra ela, ninguém gosta dela, tem essa. Eu não posso falar isso, mas aqui tá em família, só tem 20 pessoas, ninguém vai disparar para ninguém. Mas é o seguinte, assim, tem meio com a paranoia. Só que a pessoa não sabe disso, ela tem certeza que é externo. Certeza. E aí tem todo um trabalho para você trazer a consciência para a pessoa, né? E aí Saturno, tempo, e aí a gente filosofa, né, para a pessoa conseguir alcançar. E é muito legal e tal. E aí recentemente ele virou para mim e falou assim: "Cara, ele chama de Guedes. Ô Guedes, puta, velho, eu entendi, velho. É isso, então esse Saturno quer que eu tenha mais responsabilidade sobre mim mesmo e que eu não me apegue no que o outro pensa de mim e que eu tome conta de mim mesmo sem se preocupar com o outro." Nossa, então para ele foi um salto, assim, sabe? Parece óbvio para quem está de fora, mas para quem está vivendo um ciclo, isso é gigante. E quem já viveu o ciclo sabe disso. Entende? É ter esse respeito também, nesse sentido. E aí ele tá bem, e aí o que acontece? Eu atendi ele a semana passada, e ele estava indo para uma determinada religião, que eu também fui já com ele e tal, para um rito xamânico e tal, e ele foi chamado ali para ter uma responsabilidade, para direcionar as pessoas e tal, né? E aí eu vi Plutão chegando, porque o Plutão ainda não fez aspecto com a casa 10 dele, Plutão é um planeta que demora, está retrógrado agora, então tem um lance assim dele estar no movimento e depois ele vai fazer isso acontecer. Então a gente. O que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, ó, na astrologia a gente não adivinha, a gente troca. Não tem negócio de adivinhação, a gente troca, a gente vai percebendo, a gente não fecha, porque cada aspecto ele tem muitas maneiras de se manifestar. A gente nunca vai saber qual que é. Entende? Eu sei que é uma morte e renascimento voltado para a espiritualidade, porque tem Netuno, que vai mudar a vida dele inteira, que vai ser uma coisa impactante, porque está na casa 10. Mas especificamente eu não sei o que é. Então, eu vou percebendo aquilo. E aí, ele chamado para essa responsabilidade, eu entendi também que ele passar por essa exposição de casa 10 e ter esse processo de renascimento ali, que vai ser uma responsabilidade, está no destino dele. Isso vai ser um processo para ele amadurecer também. Entende? E eu não sou ninguém para intervir nisso, eu não tenho esse poder. E também é nesse sentido de respeito, sabe? Com a vivência das pessoas. O que é muito legal. Muito, 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 muito legal. Enfim.
E aí tem uma outra coisa para falar. Vou aproveitar o gancho agora, que é o seguinte, assim, no dia 10, beirando o eclipse, não coincidentemente, né, o eclipse vai ser dia 14, eclipse solar que vai acontecer ali no signo de Libra. E eclipse é sempre uma coisa assim muito profunda nesse sentido de falar do inconsciente, de aprofundar o papo dessa consciência. E eu vou fazer um workshop, Segredo das Almas, que vai ser um dia só, né? Vai ser às 19 horas, e a gente vai mergulhar sobre a alma humana. E aí, tecnicamente, né, para quem está aqui e conhece um pouquinho, eu vou falar sobre como conhecer uma alma humana através do mapa astral. Então, a Lua ela vai falar sobre essa alma, sobre o que a gente é por detrás da cortina. Então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Para você saber o que a pessoa é capaz de fazer, olha os aspectos que tem a Lua dela. E ali, aqueles aspectos vai falar sobre a alma dela, como age a alma dela, sobre pressão, sobre medo, sobre quando estiver perdendo alguma coisa. E aí depende do aspecto. Só que ali tem uma leitura riquíssima sobre a alma, sobre essa profundidade. E a gente vai fazer esse papo aí, vai ser no dia 10, na terça-feira. E aí eu falei disso a semana passada, lancei aqui no grupo, e aí já tem bastante gente inscrita. E como eu também quero poder olhar o mapa das pessoas que vão participar e ter essa interação com o próprio mapa astral, né, das pessoas, eu estava pensando, acho que vou fazer, ou vou olhar o mapa depois, para me conseguir falar dos aspectos livremente, sem sem o contexto de estar com medo de falar da pessoa, né? Então eu falo primeiro do que é e dos conceitos, depois eu vou analisar mapa por mapa. Estou pensando, acho que vai ser assim, nesse sentido. Mas vai ser muito legal. Então, são poucas vagas. Eu acho que só tem mais 2 vagas para esse contexto, para a gente conseguir fazer essa dinâmica legal. Então, depois fala comigo, me chama no particular, me fala que a gente conversa. É um preço bem acessível para quem está no grupo, vai ser R$ 88, R$ 90. Na internet ficou por 125, alguma coisa. Para a gente aqui que está junto, R$ 90. Que é um processo muito legal de aprofundar esse papo aí, falar da lua, falar da alma. Que é uma faixa só da astrologia também, acho que é legal. Mas enfim, é isso. Então, Casa 9, essa loucura toda. Eu não falei de todas as minhas experiências pessoais, porque eu também não quero influenciar vocês, assim, diretamente, né? No sentido de converter ou coisa parecida. Mas eu posso falar para vocês que eu, como bom sagitariano, e eu tenho Plutão e Saturno na Nó. Ah, vou contar uma curiosidade para vocês. Eu ouvi na escola, isso dá tempo, dá tempo. Eu ouvi na escola de astrologia que é o seguinte: o professor falou assim para mim assim, na época, assim, poucas pessoas alcançam Plutão no mapa astral. Eu não entendi nada do que ele falou. Eu falei, filho, não tinha entendido, né? Eu falei, entendi, mas, né? Um monte de coisa eu não tinha entendido. Eu falei, vamos embora, né? Faz cara que tá tudo certo. Uma hora você entende. Quando for para entender, você entende. Vamos embora. Tudo certo. E aí eu quero falar para vocês do grafismo. O grafismo, isso é importante. Informação técnica. O grafismo é a simbologia por trás dos símbolos astrológicos. Os símbolos astrológicos eles têm um significado. Então, vamos lá para o grafismo. Rápido. O círculo ele representa o espírito, a eternidade, contínuo, nunca para. Essa coisa do. Por isso que é o símbolo do sol. O espírito, o eu sou. A lua, que é meio círculo, ela representa a alma. Meio círculo, a alma, essa coisa dessa necessidade emocional. Então a gente tem o espírito e tem uma alma. E essa alma, ela surge junto com a matéria. E a cruz, no grafismo, ela representa a matéria, a densidade, o aprendizado aqui da Terra. Então, esses 3 símbolos, eles estão divididos em todos os planetas. Por eles, a gente vai entender a dignidade planetária. Então, por exemplo besta, a Vênus, que é os círculos em cima da cruz. Então, é o espírito sobre a matéria, né? O espírito dominando a matéria. E como é que a gente domina a matéria? Como é que a gente se sente bem aqui? Amando. O amor é a nossa ponte de transcendência.
Por isso a Vênus simboliza o amor. Entende? E assim vai. O grafismo é uma outra aula assim que é muito rica. Mas voltando para Plutão, Plutão ele tem ali o símbolo, a cruz embaixo, a lua deitada em cima da cruz e o círculo pequeno, só que ressaltado em cima da lua. Então, a bolinha, a meia-lua e a cruz. Então, quer dizer, quando a lua ou quando a alma está em equilíbrio sobre a matéria, a gente é capaz de alcançar o espírito. Ela está ali em equilíbrio. E o que é ter uma alma em equilíbrio sobre a matéria? É ter dado conta da própria alma. Que a gente vai falar no dia 10, né? O que é essa alma. Mas é as nossas vontades, nossos desejos, mas eu vou deixar aberto aqui, para fazer esse suspense. Lá no dia 10 eu explico a alma. Mas o equilíbrio sobre a matéria alcança o espírito, que é esse círculo ali em cima. E aí, nesse sentido, assim, poucas pessoas alcançam Plutão, poucas pessoas alcançam o espírito. Nesse sentido. Tem essa consciência. Tá. E, naturalmente, a posição de Plutão no mapa astral é uma posição que chama a gente para passar por questões traumáticas, profundas, né? Posição de Plutão no mapa astral, porque esses traumas, essas mortes, eles têm o objetivo de fazer a gente se desprender da matéria. É através da morte e do renascimento que a gente encontra esse espírito, encontra esse equilíbrio. Pode parecer cruel, mas é assim que é. Entende? E aí, a manutenção do sofrimento, ela nasce porque a gente não quer morrer, a gente não quer desapegar. A gente está lutando para não desapegar de um relacionamento que está ruim, de um trabalho que não serve mais, de um lugar que não cabe mais a gente. A gente está lutando para não desapegar, mesmo já estando ruim. E o desapego é o maior aprendizado que a gente tem para a gente conseguir alcançar essa centelha divina. E como eu tenho Plutão na casa 9, eu posso falar para vocês que, isso eu posso falar com certeza, assim, eu aprofundei o papo ali. Assim, eu me relacionei com esse Plutão, morri algumas vezes, mas passo bem. Morri, mas passo bem. E, e é isso, assim, quando a gente alcança, a gente sabe que a gente não alcançou nada. Tá tudo certo. É essa coisa assim, quando a gente alcança, a gente sabe que fica simples, assim, não é nada extraordinário, tá tudo bem. Mas tem uma paz, né? Tem um, tem uma paz. Não que o mundo quietou, assim, mas é que eu consigo. É de saber que tem um espírito, é saber tocar, entender isso é uma coisa assim, sem o dogma, sem. É, é muito legal, assim. Muito legal. Enfim, casa 9, né? Plutão e Saturno na casa 9. E. Ah, a Maria foi embora. Tá tarde para ela. Mas, enfim, é isso. E aí eu quero, né? Abrir para as perguntas. Alguém tem alguma dúvida? Ficou muito atrapalhado? Vocês entenderam o que eu falei? Quem tem? Um de cada vez. Sem correr, sem correr. Quem abriu o microfone? Alguém abriu. Eu abri, mas eu quero falar é do workshop. Porque para se inscrever é Hum. só pelo WhatsApp, só através do WhatsApp que você colocou lá? Ou então pode falar comigo que eu encaminho o contato para Eu quero. a Bia que me ajuda. Eu te coloco lá depois. Tá bom? Tá, Você fala, me tá. lembra? Aí eu te mando, tá bom. Tá bom. Ok. Obrigada. Obrigado, senhor. Vai ser legal, vai ser legal. Quem mais? Alguma dúvida? Dúvida, Rosário. A Rosário vai fazer o mapa astral dela esses dias. Ela não Você me quer que a ajuda. gente fale o que, que a gente tem na 9? Eu tenho um estélio ali na 9, Rodrigo. Você já Ah, viu, é? você sabe. É, eu tenho Sagitário, mas meu estélio está em Capricórnio. Tem Júpiter, Vênus, Juno e Saturno.
É, grupo Tudo em Capricórnio. tem promessa de brilho aí na casa 9, né? Pois é, tô esperando. É o Saturno que faz esperar, né? Mas tem promessa, É, assim. Júpiter e Vênus, quando estão na mesma posição, tá é quando conjunto, os é. de... analogia, né? Quando os deuses no céu ouvem as nossas orações, né? São dois benéficos, né? Então é um presságio É assim. proteção, né? E é. Amém. Enfim. Mais alguma dúvida, não? Então acho que é isso, né? É isso. É isso. Acho que eu consegui alcançar. A gente falou de bastante coisa, vocês permaneceram aí. Também tem outra coisa, assim, né? Que eu sempre falo, mas não é só pelo Merchan, não. Para quem está no grupo, eu cobro R$ 420 para interpretação do mapa astral, junto com revolução, junto com previsão para um ano e tal. Para quem está no grupo, fica um preço especial de R$ 260. Apesar que aqui, acho que eu já fiz o mapa de todo mundo. Eu acho, faltam algumas pessoas só. Mas é isso, nesse sentido, né? Para a gente conseguir trilhar esse caminho. Acho que para mim é esse caminho de dividir, de estar junto com vocês. E eu vou aproveitar que vocês estão aí, vou pedir para vocês abrirem a câmera para me tirar um print, para me colocar no Instagram, porque eu gosto disso também, eu sou desses, né? Casa 10, né? Tirar um print. A Mariana tá andando pela rua, gente. Kátia tá aí. A Vera, primeira vez hoje, né, Vera? Conseguiu. A Esther, Rosária, a Bia. É a primeira vez. Mas eu Abre não para minha sei câmera, vou tirar um print. Eu estou descomposta, eu estava deitada. Cheguei Ai, cansada. gente, que É, coisa. Pode arrumar o cabelo. A Esther tá na sala de aula. Ah, quem não pode, não pode, né? Tudo certo. fica para a próxima. Na próxima eu venho melhor. Com perfume, com perfume. A Esther, verdade, a Esther. Tá bom. E é isso. Então é isso. Quero agradecer de estar com vocês sempre. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Embarcamos, iniciamos a Casa 9. Já são mestres já. Casa 9. Todas mestres. Tá bom? Beijo, uma ótima noite, uma ótima semana. A gente se vê na terça, né? Ou na quinta-feira. Tá? Beijo, beijo, beijo. Beijo, Cláudia. Beijo, Vani. Sejam bem-vindas. Mara, Glória, Mariana,